Olá! Vamos falar de maratonas? Pois é, o processo de reconhecimento de medicina é uma maratona. A maior parte dos médicos não consegue fazer o processo de reconhecimento em menos de um ano. Ou seja, é um desafio. É um desafio porque a vida de vocês está envolvida, e a gente sabe disso. É um desafio porque, além de todas as atribuições que você já tem, você vai ter que incluir aí estudos de 3 provas no mínimo. Se você não está fazendo isso com o apoio de ninguém, além de tudo, você vai ter que fazer também a parte administrativa, a parte de estudar como é que ocorre o processo. Então, é de fato uma maratona. E como todas as maratonas, existem coisas que podem ser controláveis, digamos assim. Você pode treinar, você pode estudar, você pode estar preparado, você pode vir para Portugal, ter tudo certo e alguma coisa falhar. Então, você sempre vai ter uma parte que é imponderável, que não é controlável. Muitos dos nossos clientes que a gente traz aqui para vocês estão falando já sobre as suas vitórias e não falaram ou não tiveram processos de derrota. Quero apresentar para vocês o Dr. Luiz Salvador. O Dr. Luiz Salvador é nosso cliente do processo de reconhecimento em medicina aqui em Portugal. Felizmente agora estamos encaminhando os documentos para o registro na ordem. E vou deixar que ele mesmo fale sobre como foi o processo de reconhecimento dele e como o fracasso lhe ajudou a rever e ter aprendizados que são bastante importantes para vocês que estão nos vendo, mas que também foram muito relevantes para ele. Então, com vocês, o Dr. Luiz. Bom dia, estou fazendo esse vídeo para passar o meu relato sobre a terceira etapa do processo de revalidação do diploma médico. Eu realizei pela Universidade de Lisboa, mas antes de falar do sucesso que eu tive nessa última etapa, eu quero falar do fracasso que eu passei nessa mesma etapa há um tempo atrás. Então, depois de ter ido muito bem na primeira e na segunda fase, depois de ter enviado o trabalho para a terceira fase, esse trabalho que eu gostaria de apresentar, ele foi recusado, o trabalho foi devolvido, tive que fazer outro às pressas para não perder o prazo e também motivado a encerrar logo o processo. E acabou que fiz um trabalho ruim e enviei e achei que iria dar certo, iria colar. E cheguei para apresentar esse trabalho e a banca foi muito dura, foi incisiva e falou: olha, doutor, não tem o mínimo, seu trabalho aqui está péssimo. E começaram a criticar o trabalho e eu queria ter uma pá ali para cavar um buraco e colocar minha cara dentro. Porque eu fiz um trabalho ruim e me expus, e quando nós fazemos um trabalho ruim, levamos para uma banca, nós de certa forma estamos faltando com respeito com a banca também. E aí fui reprovado, provavelmente algo inédito, consegui perder a terceira etapa depois de ter passado na primeira e na segunda, mas a lição ficou. E o que eu quero deixar para vocês é que não menosprezem o processo, não menosprezem a última etapa, que a maioria já considera algo resolvido, que já deu tudo certo, mas não é assim, não é tão simples. Então, fazer um trabalho que tenha uma estrutura, que tenha um mínimo, não precisa ser um trabalho para um Nobel, para Nature, alguma coisa nesse sentido, mas um trabalho que tenha uma estrutura que possa ser discutido ali pela banca avaliadora. Tendo aprendido a lição, depois de um longo intervalo aí da pandemia, fiz outro trabalho, dessa vez o trabalho relacionado à minha área, foi um trabalho sobre o câncer do reto. E no dia de ontem eu apresentei esse trabalho, a minha banca foi composta por 2 oncologistas e um coloprocto, como eu. E eu estava bem preparado, o trabalho estava bom, inclusive é um trabalho que vai para publicação em breve, depois de alguns ajustes apenas. E apresentei, correu tudo bem. Eu estava preparado, respondi aos questionamentos.
E como é algo muito genérico, cada um vai ter uma experiência diferente de acordo com a sua banca, não tenho muito a acrescentar em detalhes. O que eu posso deixar de dica para o pessoal é o seguinte: além de estar preparado, de ter um bom trabalho, mas estudar também a sua banca. Quem são os componentes dessa banca? Qual a experiência deles? Qual é a área de atuação? Se tem publicações. E eu fiz isso também. Eu fiquei sabendo com antecedência quem eram os componentes da minha banca e estudei os caras que eram os componentes dessa banca. Pesquisei sobre eles, vi a produção científica de cada um, dei uma lida no material que eles tinham disponibilizado na internet acerca da vida deles também, entrevistas na televisão, artigos em revistas comuns, e dessa forma eu já vim mais preparado. Por exemplo, o presidente da banca é um oncologista e a linha de pesquisa dele é em oncogenética. O meu trabalho, apesar de ser do câncer do reto, ele não tinha nada de oncogenética. Mas como eu sabia que ele tinha essa linha de pesquisa, eu dei uma lida na parte de oncogenética do câncer do reto também. E ele perguntou. Não acho que se eu não soubesse responder, deixaria de ser aprovado, não. Mas com certeza fez a diferença nos créditos que eu consegui um número muito bom de créditos, eu fiz 18 de 20, e eu tenho certeza que isso fez a diferença. E o fato de eu ter me preparado com relação a isso também, estudado a banca, me remete à história de um goleiro alemão. Não lembro se foi Lehmann ou o Neuer, mas em alguma competição de futebol o time dele foi para os pênaltis e ele pegava praticamente todos os pênaltis. Ele pegou 80% dos pênaltis ali naquela partida. E a cada vez que o seu time ia defender o pênalti, ele ia para o gol defender o pênalti, ele ia ali no cantinho do gol, perto da garrafinha de água, abria um papel, olhava, fechava e aí agarrava o pênalti. E ele fazia isso porque naquele papel tinha a seguinte informação: jogador A, 70% dos pênaltis no canto direito. Jogador B, 90% dos pênaltis no canto esquerdo. Então ali já estava a cola, ele estava preparado, ele não ia cair para qualquer lado e tentar pegar na sorte. Ele estava preparado e quem está mais preparado tem mais sorte. E quando eu me preparei nesse sentido de conhecer a minha banca, eu estava fazendo como esse goleiro, eu sabia pro lado que eu ia cair. E correu tudo bem, e a experiência foi boa com relação a essa terceira etapa, e fomos aprovados. É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço. Então é isso. Tome como referência o depoimento do Dr. Luiz e prepare-se. Prepare-se para você ter o melhor resultado possível. E se precisar de ajuda, nós estamos à disposição.